Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Hoje estamos iniciando a leitura de um novo livro na Bíblia, o Evangelho segundo Marcos. Nós vamos iniciar este livro falando um pouquinho sobre este evangelho. É um evangelho bem dinâmico, é uma narrativa mais apressada, podemos assim dizer, porque Marcos ele tinha a intenção de escrever para evangelizar os romanos. Então, talvez até você já se perguntou por que temos 4 evangelhos? Um só não seria suficiente? Sim, contudo, os evangelistas eles estavam a primeiro momento pensando em evangelizar um grupo. Mateus ele tinha a intenção de evangelizar os judeus, apesar de que fica bem claro na leitura do Evangelho segundo Mateus que ele estava também com uma abordagem maior, dizendo também da salvação para todos os povos. Assim, são todos os evangelhos, mas buscando uma estratégia para alcançar os judeus na evangelização, na boa notícia da salvação em Cristo. Marcos, ele buscava também uma melhor estratégia para evangelizar os romanos. E os romanos o povo da maior cidade da época. Então você imagina uma grande cidade e esta dinâmica da grande cidade é diferente de uma cidade mais do interior. Então Marcos está buscando evangelizar de uma forma mais dinâmica e por isso ele é bem objetivo na apresentação desta boa notícia do Evangelho. Marcos não é um apóstolo, ele é um discípulo que foi então acompanhando tanto a vida de Jesus quanto também a narração da história por meio de outras pessoas, inclusive e provavelmente do próprio apóstolo Pedro. Em 1 Pedro, capítulo 5, fala sobre Marcos, que também algumas vezes é chamado de João Marcos. Então, ele era primo de Barnabé. Barnabé, depois nós vamos ver na leitura de Atos, foi um homem, um líder muito importante na igreja primitiva e liderou as viagens missionárias com o apóstolo Paulo. Às vezes a gente pensa que era o apóstolo Paulo que liderava a viagem, mas não. Barnabé é um cristão mais maduro e mais capaz mesmo para liderar a viagem missionária. É tanto que quando a igreja ora e o Espírito Santo dá direção para separar Barnabé e Paulo, é citado primeiro Barnabé, ao que tudo indica mesmo para que pudesse caracterizar a liderança das viagens missionárias. Mas isso é para um outro momento, quando nós estivermos lendo Atos dos Apóstolos. Especificamente aqui, nós estamos iniciando a leitura do Evangelho de Marcos. Então, ele foi um discípulo, um seguidor de Jesus, e também os estudiosos falam que Marcos teria sido o primeiro evangelho a ser escrito, sendo que os outros evangelistas utilizaram-se desta base, inclusive para expandir ainda mais os relatos da vida de Jesus. No capítulo 1, versículo 1, diz assim, é um versículo que eu já faço destaque nesse capítulo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Na antiguidade era comum as pessoas dar um nome ao livro com a primeira frase daquele livro. Se fosse então neste caso, este livro não se chamaria o Evangelho segundo Marcos,
mas chamaria princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é as boas novas de Jesus Cristo. São as boas notícias acerca de Jesus Cristo. Então, além do tema do livro, aqui tem o propósito também. Ou seja, este livro é para falar das boas notícias, das boas novas, do Evangelho de Jesus Cristo, que é Filho de Deus. Esta, na verdade, é a melhor de todas as notícias que a humanidade recebeu. Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, veio, se entregou por nós naquela cruz do Calvário para nos salvar, para nos perdoar. Inclusive, o destaque que eu faço aqui, esta notícia é tão boa, é a melhor de todas, que ela não pode ficar só com você. Você precisa falar desta notícia para todos quanto você puder falar. Comunique, anuncie, proclame. Esta é a notícia mais importante da história da humanidade e você sabe desta boa nova. E você não pode ficar só contigo. Você precisa divulgar para todos quanto você se relaciona. E um outro destaque que eu faço aqui fala sobre o batismo de Jesus e diz que naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. É interessante que o próprio João pregava, dizendo que ele está batizando com água, mas depois Jesus vai estar batizando com o Espírito Santo. E o batismo de João era para o arrependimento. Isto era, a gente pode dizer assim, quase uma ofensa para os judeus. Por quê? Para o judeu, quem nasce na família de judeu e não rejeita a lei de Deus, ele seria salvo, não precisaria de arrependimento. Só por estar naquela família de judeu e, logicamente, não rejeitando a lei de Deus, ele já seria salvo. E aí vem João pregando uma mensagem dizendo que Deus estava nivelando todo mundo, não importa se era judeu, grego, o próprio Jesus também vai dizer isso, bárbaro, cita, não importa qual a nacionalidade ou a família, a salvação agora é por meio da fé e do arrependimento. E os versículos 14 e 15, que fala sobre o começo do ministério de Jesus, também dá a direção que esta seria a principal mensagem de Jesus. Olha o que diz o versículo 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus, as boas notícias, e ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Não há outra forma, não há. Ou seja, você ter nascido numa família de cristãos e talvez até ter sido levado quando criança para ser batizado, não esta atitude não é suficiente. É preciso, em idade de consciência, tomar a decisão, se arrepender e crer em Jesus Cristo. Este é o caminho da salvação. E Jesus é o Salvador, e esta é a principal mensagem do reino de Deus, é o arrependimento e a fé em Jesus. Foi assim que começou o ministério de Jesus, e assim é até os dias de hoje. Continuamos crendo, firmes, com o coração quebrantado, reconhecendo que dependemos de Deus, dependemos da salvação por meio e pelos méritos de Jesus, não pelos nossos méritos. Continue dedicado na leitura bíblica e não se esqueça, você tem a melhor notícia de todas, Jesus, o Salvador, o Redentor, já veio para nos salvar e que nós possamos permanecer firmes nos ensinamentos,
crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Um abraço a todos, Deus abençoe, fiquem na paz, até a próxima.